A gente precisa falar do John Kennedy, não, e eu não estou me baseando no fato dele ter feito um gol contra o Madureira para trazer esse assunto aqui. Como você sabe, aqui no Parla Flu, a gente comenta, analisa os fatos pela visão tricolor. Sendo assim, vem trocar essa ideia comigo e se curtir, no final desse vídeo, eu espero que você deixe o like. Bora analisar o caso do menino urso e olha só. Você pode gostar, você pode odiar, mas uma coisa é certa. O Fluminense precisa de centroavante. E a pergunta que eu não me canso de fazer é a seguinte: será que ele não tem espaço sequer no elenco do Fluminense? Será que não é possível que você não é capaz de tirar um certo ranço que alguns torcedores do Fluminense têm com o JK e avaliar friamente? Por que eu te falo isso? Seguinte, hoje o nosso elenco conta com Germancano, John Kennedy e Everaldo como camisa 9, como centroavante, típico camisa 9. Se a gente parar para analisar friamente, Cano é um ídolo da torcida, lesionado e em sério declínio na sua carreira. A outra opção é Everaldo, centroavante que não faz gol, centroavante que não arma jogada, centroavante que não dá assistência. Fica complicado. E a terceira opção é justamente John Kennedy. Como eu falei, a gente precisa analisar friamente essa situação. Do John Kennedy, você ainda pode esperar alguma coisa, queira você acreditar nele ou não. Porque talento, eu nunca vi ninguém dizer que ele não tem. As principais acusações contra ele são de irresponsabilidade, de não se preparar fisicamente. Mas segundo o próprio jogador, esse ano ele está focado. E olha, vou te ser sincero, com quem eu conversei que está lá dentro do clube, já me garantia que em 2024, aliás, 2025, o ano já virou, ele já vinha se mantendo bem, já vinha se preparando, mas a coisa de alguma forma ou de outra não encaixou. Ok. Agora, o Everaldo, a gente sabe que o cara treina, o cara tá na hora, o cara parece gente boa pra caramba, mas não adianta. Se for pra ser gente boa, eu vou lá no elenco do Fluminense, me apresento pro Zubeldia e vou tentar jogar. Mas eu não tenho condição. E o Everaldo, com toda sinceridade e respeito ao profissional que eu possa ter, eu não espero absolutamente nada desse jogador. Esse sim é um cara que, para mim, tem que ser dispensado. Se a gente olhar para a base do Fluminense, eu também não vejo nenhum jogador preparado. A garotada que tem lá para essa posição ou está muito crua, ou também ainda não demonstrou ser tão qualificada para estar ali no elenco do Fluminense. Então vamos pensar friamente? Precisamos de 3 jogadores para essa posição. É o que a gente batalha, é o que a gente discute. Nós temos 2 jogadores que, onde você querendo ou não, você ainda pode esperar alguma coisa, não ele sendo o cara da posição. E eu estou me referindo justamente ao Cano e ao JK. O Cano é um jogador ainda mais posicional, um jogador mais fixo na área. Querendo ou não, ele tendo condições, você acha que ainda pode acontecer o gol. Você acha que ainda pode sair alguma coisa dali. O JK se movimenta um pouco mais, se apresenta um pouco. Falando do JK, jogando bem. Ele se apresenta, ele faz alguma coisa, ele se mexe, ele traz opção para o elenco. Gente, mas agora vamos ser sinceros. O Everaldo não faz nada disso. Esse jogador, para mim, que hoje é o titular, pelo menos terminou a temporada dessa forma, esse jogador não rende absolutamente nada. Então, com todo carinho, com todo amor, a pessoa do Everaldo, eu hoje diria para ele: muito obrigado, vai procurar o seu espaço em outro clube. Ainda que ninguém queira. Ok. Empresta, doa, faz qualquer coisa, mas não dá para ter o Everaldo como centroavante principal do time do Fluminense. Ainda temos a expectativa de ter o Hulk no nosso time. Eu não sei, confesso a você que não nutro tanta assim esperança nesse sentido. Mas se acontecer, que seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Mas olha só, torcedor do Fluminense, entenda o seguinte: não vai vir Lewandowski, Haaland, esquece, esses jogadores não vão vir para o Fluminense. Os nomes especulados até então eram Brenner, que aliás, graças a Deus, o Vasco fez o favor de levar para lá. Alejandro, foi outro nome. Cara, para ter um jogador desse nível, será que ele é tão melhor assim como
se comparado com o John Kennedy. Rafael Navarro foi outro nome trazido aí como possível jogador do Fluminense. Gente, na boa. Rafael Navarro, Brenner e Alejandro, com toda sinceridade, eu acho que é um novo Everaldo. Teremos mais problema lá na frente. Então o lance é o seguinte, gente. E ó, vou falar mais, hein? Esquece esses sonhos aí de Richarlison. Esquece esse sonho de Icardi. De pessoal falando de Icardi. Pelo amor de Deus, gente. Firmino, esquece, gente. A gente não tem condição de ir atrás de um jogador desse nível. Gostaria muito, mas não tem. Nós não somos o Cruzeiro, nós não somos o Flamengo, nós não somos o Palmeiras. Não tem como. Então a gente tem que ir atrás da nossa realidade. Vai buscar um jogador da América do Sul para fazer esse papel? Corre-se um sério risco de ir atrás de um colombiano, um equatoriano, argentino, seja lá o que for, uruguaio. Do cara chegar aqui e passar a mesma coisa que aconteceu com o Santos Moreno, com o Lescano, com o La Vega. Jogadores que chegam aqui não se adaptam à nossa realidade. O Fluminense hoje pode se dar ao luxo de ir ao mercado e trazer uma aposta que pode chegar aqui e não render? Vale lembrar, inclusive, que o Arias, quando chegou no Fluminense, demorou quase um ano para render o esperado. Vale a pena correr o risco de ter mais uma temporada sem um centroavante confiável? E eu não estou falando que o JK é confiável ainda, mas é um cara que você ainda pode chegar na cara dele e falar: meu irmão, ou você joga ou você acaba com a tua carreira. E eu não sei se você viu a entrevista dele após o jogo contra o Madureira lá no Luso Brasileiro, onde ele pediu desculpa e falou, garantiu que vai ter uma boa condição nesse ano de 2026. Cara, se eu não tenho nada, se eu não tenho ninguém, se eu corro risco de ter uma aposta furada, irmão, eu quero o JK no elenco. E eu tô falando aqui com toda a frieza e sinceridade do mundo para você. Eu até deixo aqui teu comentário se você discorda de mim, mas traz argumento. Não vem dizer que o JK, o cara é fanfarrão, o cara vive na noite. Gente, não é o caso. Ele estava mal, muito mal, tropeçando na bola, não estou discutindo isso. Mas a nossa situação pede 3 centroavantes no elenco. O Cano, a gente vai ter que esperar 45 dias. Hoje eu estou falando aqui, e no meio do mês de janeiro. A gente vai ter que esperar 45 dias para o Cano se recuperar. Já não temos o Cano. Hoje a gente tem Lelê, Everaldo e JK. O Lelê, com toda sinceridade, também não vejo com a menor condição de ser um jogador profissional. Jogador sem base, jogador sem fundamento. Essa é a nossa realidade hoje. Vamos pensar friamente, tá? Pense friamente. E vou mais além. E essa é polêmica, eu sei que é polêmica. Eu não acho que o centroavante seja a posição mais carente do Fluminense. Eu acho que a nossa maior deficiência ainda é a zaga. E a gente já viu o James falhando. Pareceu ser um bom zagueiro? Sim, parece ser um bom zagueiro. Vem com boas referências, mas falhou já contra o Madureira. Mas esse vídeo depois eu vou fazer um vídeo separado só falando sobre isso. Ainda que eu ache que a prioridade não seja o 9, a gente precisa de um 9. Hulk, vem, porque a coisa tá braba. Você é o cara para ser o cara que vai chegar aqui e ser titular do time do Fluminense e acabou. Tendo a opção no banco de reservas do Cano e do JK. Eu confesso a você, eu não entendo o ranço que certos torcedores têm com o JK. Não entendo. Se fosse um cara que entrasse ali, jogasse mal, mas você notasse que é um cara que não tem condição, exemplo de Everaldo e Lelê. Esses, para mim, não tem a menor condição. Não tem condição de serem jogadores do Fluminense. O JK ainda tem talento. A base não tá boa. Então, cara, eu acho que é o seguinte, ainda vou falar mais. Ainda tem o problema da grana. Não estou falando de pagar salário, não estou falando de trazer jogador, não. Porque o Fluminense quer fazer uma reserva estratégica, para que, se caso apareça alguma possibilidade, seja agora, seja no meio do ano, de competir pelo Arias e pelo Nino, que são 2 jogadores caríssimos
para a nossa realidade. Então, a estratégia de aguardar a possibilidade de se trazer o Nino, a realidade de ter que ficar monitorando áreas, também não permite o Fluminense gastar rios de dinheiro nesse momento com nenhum jogador. Seja sincero e realista, pé no chão. Você acha que então o Fluminense vai ter condição de ir brigar por um grande centroavante que chega aqui e seja titular absoluto, fora o Hulk? Não tem, gente. Você acha que o Fluminense vai lá no time rival e vai trazer o Pedro? Não tem condição. Vai trazer o Verratti lá do Vasco? Para mim, para trazer o Verratti do Vasco é a mesma coisa de ter o que a gente já tem. Cara, a gente precisa ser sincero e realista. A nossa realidade hoje é essa. Apostar no JK, eu não vejo como absurdo que muita gente pinta, que muita gente acredita. Cara, a gente tem, infelizmente ou felizmente, acreditar no cara. Querendo ou não, ele é um cara identificado com a torcida, identificado com o clube, que quer jogar no clube, quer fazer história no clube. Para mim, isso é o principal. Ele já teve proposta para ir para o exterior, estava agora com uma proposta para ir para a Turquia. Anteriormente, ele recusou uma proposta porque ele fez questão, quis sair do México. Tudo bem, no México ele também não estava tendo tanto espaço, mas quis voltar para o Fluminense, forçou a barra para voltar para o Fluminense. Ou seja, é um cara que quer estar no clube, quer fazer história, quer mudar a sua imagem. E eu vou te ser muito sincero, eu vi sinceridade na entrevista dele após o jogo contra o Madureira. Quando o cara tá com o olho brilhando, quando o cara tá afim, eu acho que a gente tem que ter pelo menos uma boa vontade. Tem que ter um pouquinho de fé. Até porque, gente, cria de xerém. É um jogador, querendo ou não, goste ou não goste, marcou o gol mais importante da história do clube. Então não dá pra gente tratar assim como qualquer outro jogador e largar ele aí. Não que seja o caso, ele já teve milhares de oportunidades, mas é chegar com ele, botar ele contra a parede e falar: meu irmão, é agora ou nunca mais. Ou então daqui a pouco você vai estar jogando num Curitiba, como já poderia inclusive ter ido esse ano, num Goiás, no Atlético Goianiense, com todo respeito a essas equipes que são de menores investimentos no futebol brasileiro. Numa Ferroviária, onde ele inclusive já jogou. Então é aquilo que eu estou falando. O torcedor do Fluminense precisa ter um pouco de paciência para pisar pé cru no chão. E entender que a nossa realidade hoje é esperar a chegada de um jogador para ser titular. Hoje eu só vejo o Hulk nessa condição. Se vai vir ou não, a gente não sabe. E contar com 2 jogadores de qualidade, que são o Cano e o JK, no elenco, para que eles possam, pelo menos, entrarem, mostrarem serviço e que a gente possa confiar em alguém que a gente sabe que tem talento, ainda que não esteja em condição 100%, como é o caso do Cano, e como é que é o caso até o momento do JK. Então, olha só, dito isso, vou fazer o seguinte, dito isso, eu te pergunto, não dá para ter o JK no elenco? Não dá para apostar um pouquinho nele, até porque em 2025 a gente apostou praticamente o ano inteiro no Everaldo? Cara, eu quero saber o seguinte, deixa aqui teu comentário. Se você concorda comigo, deixa o like. Se você não concorda também, mas deixa o teu argumento aqui, que eu quero saber. E olha, vamos trocar em miúdos aqui, eu e você? Você não está inscrito no canal, se inscreve que eu estou precisando de ajuda. O canal está voltando, está se reativando. Então deixa aqui o teu comentário, deixa o like e, por favor, se inscreva no canal. Porque isso você já tinha que ter feito antes mesmo de dizer se você concorda ou não, se o JK deve ficar no Flusão ou não. Tá, beleza? Bora dar um up!